Você já se perguntou como seria um mundo perfeito? Um mundo onde não há conflitos, nem sofrimento, nem maldade. Um mundo onde tudo é harmonia, felicidade, bondade. Um mundo onde Deus é o soberano e onde Jesus Cristo é o Rei. Um mundo onde os seus servos fiéis são os seus colaboradores. Esse mundo não é uma utopia nem uma fantasia. Esse mundo é uma realidade e ele está mais perto do que você imagina. Esse mundo é o milênio, o reino de 1000 anos de Cristo na Terra, que acontecerá depois da sua segunda vinda. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com as maravilhas que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse mundo é o milênio, o reino de 1000 anos de Cristo na Terra, que acontecerá depois da sua segunda vinda. Hoje nós vamos falar sobre o milênio, um assunto muito importante e fascinante que tem a ver com o nosso destino eterno. E deixa eu te falar, se esse vídeo chegou até você, quer dizer que tem uma razão por trás disso? Então mostra para Deus que você está aberto para tudo que Ele tem para você. E se você for se inscrever nesse canal, tem uma condição, não quero inscrito aqui. Se você for se inscrever, é porque você está decidido a ser uma pessoa de fé e que adora só Senhor. Se você não tem esse nível de comprometimento, não precisa se inscrever. E caso você se identifique, escreva. Seja muito bem-vindo. Você acaba de se tornar um cidadão do Telmundo. Agora, vamos ao que interessa. O milênio. A palavra milênio vem do latim mille, que significa 1000, e annus, que significa ano. No contexto bíblico, refere-se a um período profetizado de 1000 anos, durante o qual Cristo reinará na Terra. Essa doutrina é baseada principalmente em Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 6, onde lemos o seguinte: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Esse texto nos revela algumas características do milênio, como Satanás será preso e lançado no abismo, ficando impossibilitado de tentar e enganar as pessoas. Os santos que foram fiéis a Cristo e que morreram durante a grande tribulação serão ressuscitados e reinarão com ele na terra. Os demais mortos permanecerão mortos até o final do milênio, quando haverá a segunda ressurreição e o juízo final. Os que participarem da primeira ressurreição serão bem-aventurados e santos, e não sofrerão a segunda morte, que é o lago de fogo. Mas como será o mundo sem Satanás por 1000 anos? Como será a vida na terra sob o governo de Cristo? Quais serão as bênçãos e os desafios desse período? Para responder a essas perguntas, nós precisamos entender que existem diferentes perspectivas teológicas sobre o milênio que interpretam de forma diferente as profecias bíblicas e os acontecimentos escatológicos. Nós vamos apresentar 3 dessas perspectivas, que são as mais conhecidas e debatidas entre os cristãos: o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. Cada uma delas tem seus argumentos e suas implicações, e nós vamos tentar expor de forma clara e respeitosa, sem tomar partido de nenhuma delas. O nosso objetivo é informar e não polemizar, pois sabemos que esse é um assunto complexo e que envolve muitas questões de interpretação e hermenêutica. O pré-milenismo é a visão que defende que Cristo voltará antes do milênio e que ele estabelecerá o seu reino na terra, onde reinará pessoalmente com os seus santos ressuscitados.
Essa visão é baseada em uma interpretação literal das profecias bíblicas, especialmente do livro de Apocalipse. Eles também acreditam que haverá pessoas não salvas que sobreviverão à grande tribulação e entrarão no milênio, e que elas terão a oportunidade de se converter a Cristo, mas também de se rebelar contra ele, especialmente quando Satanás for solto no final do milênio. Os pré-milenistas se dividem em duas correntes principais: o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. O pré-milenismo histórico é a visão mais antiga, que remonta aos primeiros séculos da Igreja e que enfatiza a continuidade entre a Igreja e Israel e a unidade do povo de Deus. O pré-milenismo dispensacionalista é a visão mais recente, que surgiu no século XIX e que enfatiza a distinção entre a Igreja e Israel e os diferentes planos de Deus para cada um deles. Os pré-milenistas dispensacionalistas também defendem a ideia do arrebatamento da Igreja antes da Grande Tribulação, que seria um período de 7 anos de juízo sobre o mundo antes da segunda vinda de Cristo. O pós-milenismo é a visão que defende que Cristo voltará depois do milênio e que ele já está reinando espiritualmente com os seus santos na Igreja. Essa visão é baseada em uma interpretação otimista das profecias bíblicas, especialmente dos livros de Daniel e Isaías. Os pós-milenistas acreditam que o milênio não é um período literal de 1000 anos, mas uma era longa e indeterminada, que começou com a primeira vinda de Cristo e que terminará com a sua segunda vinda. Eles também acreditam que o milênio será um período de progresso, reforma, evangelização e transformação, onde a Igreja exercerá uma influência crescente sobre o mundo e onde a maioria das pessoas se converterá a Cristo. Eles também acreditam que Satanás já está preso e limitado e que ele será solto por um breve tempo no final do milênio, quando haverá uma última rebelião e o juízo final. Os pós-milenistas se dividem em duas correntes principais: o pós-milenismo clássico e o pós-milenismo moderno. O pós-milenismo clássico é a visão mais antiga, que surgiu no século XVII e que enfatiza a soberania de Deus e a sua providência na história. O pós-milenismo moderno é a visão mais recente, que surgiu no século XX e que enfatiza a responsabilidade humana e a sua cooperação com Deus na missão. Por fim, vamos falar sobre o amilenismo. O amilenismo é a visão que defende que Cristo não voltará antes nem depois do milênio, mas que ele voltará no final dos tempos, quando haverá a ressurreição geral e o juízo final. Essa visão é baseada em uma interpretação simbólica das profecias bíblicas, especialmente do livro de Apocalipse. Os amilenistas acreditam que o milênio não é um período literal de 1000 anos, mas uma forma figurada de representar a era atual, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Eles também acreditam que o milênio é um período de conflito, tribulação, perseguição e apostasia, onde a Igreja vive em tensão entre o já e o ainda não, entre o reino de Deus e o reino das trevas. Eles também acreditam que Satanás está ativo e poderoso, mas que ele está restrito pela obra de Cristo na cruz e que ele será derrotado definitivamente na sua segunda vinda. Os amilenistas se dividem em duas correntes principais: o amilenismo clássico e o amilenismo idealista. O amilenismo clássico é a visão mais antiga, que remonta à Idade Média e que enfatiza a continuidade entre Israel e a Igreja e a unidade do povo de Deus. O amilenismo idealista é a visão mais recente, que surgiu no século XX e que enfatiza a distinção entre o sentido literal e o sentido espiritual das profecias e a sua aplicação a todas as épocas da história. Essas são as 3 perspectivas teológicas sobre o milênio, que nós apresentamos de forma resumida e simplificada. Nós sabemos que há muito mais a se dizer sobre cada uma delas, e que há muitas nuances e variações dentro de cada uma delas. Nós também sabemos que há outras perspectivas menos conhecidas, como o preterismo, o historicismo e o futurismo, que têm suas próprias interpretações sobre o milênio e a escatologia. Nós não temos a pretensão de esgotar o assunto, nem de impor a nossa opinião sobre qual delas é a mais correta. Nós apenas queremos compartilhar com vocês o que nós aprendemos e estimular vocês a estudarem mais a Bíblia.
Nós acreditamos que esse é um assunto relevante e atual que nos ajuda a compreender melhor o plano de Deus para a história e para a eternidade. Nós também acreditamos que esse é um assunto que nos motiva a viver com esperança e fé, sabendo que Cristo é o nosso Rei e que Ele voltará para nos buscar e nos levar para o seu reino. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, nem como vai acontecer, mas nós sabemos que isso vai acontecer e que nós devemos estar preparados e vigilantes, aguardando a sua vinda com alegria e expectativa. E você? O que você pensa sobre o milênio? Qual é a sua perspectiva teológica sobre o assunto? Você concorda ou discorda de alguma das visões que nós apresentamos? Você tem alguma dúvida ou sugestão sobre o tema? Deixe o seu comentário abaixo. Vamos conversar sobre o milênio. Nós queremos saber a sua opinião e aprender com você. Nós também queremos responder às suas perguntas e esclarecer as suas dúvidas. Estamos aqui para te ajudar e para crescermos juntos no conhecimento da verdade. Muito obrigado por assistir esse vídeo e por fazer parte da nossa comunidade. Nós somos muito gratos pela sua presença e pelo seu apoio. Nós te convidamos a continuar acompanhando os nossos vídeos e a compartilhar com os seus amigos e familiares. Nós queremos levar a palavra de Deus para o maior número possível de pessoas e contamos com a sua ajuda para isso. Que Deus te abençoe e te guarde e te dê a sua paz. Até o próximo vídeo e um grande abraço. Fiquem com Deus e até mais.